pessoal. É especialista em gestão de pessoas, pós-graduado em educação física e facilitador em comunicação não violenta. Bom dia. A gente podia deixar o senhor para outro momento, viu? Eu sei que a gente já, depois de passado uma idade, a gente já começa a modificar, não é? Mas eu fico muito feliz de escutar a Vera, e principalmente porque também eu sou formado em radialismo. Então é como se a gente dissesse, bem amigos da Rede Globo, estamos aqui ao vivo. E eu queria dizer, por exemplo, que às vezes tem tanta coisa para falar a respeito do que a Vera estava falando, que eu aprendi ao longo do meu tempo de falar para as pessoas, estar frente a frente, é o desafio número 1 das pessoas. Tanto que é o medo principal. O medo da morte fica em quarto lugar. E falar em público, as nossas pernas tremem. Não vai dar tempo de eu abordar sobre isso, porque o nosso tema é outro. Mas eu descobri ao longo do tempo que, quando a gente está em público, ninguém vai jogar tomate, vai jogar ovos na gente. Não é? Então, quando você começa a ter essa experiência, e de fato o que a Vera colocou, sobre a oportunidade que você perde por não falar. Nós estamos numa dificuldade muito grande hoje na nossa realidade, porque em função do próprio processo da pandemia e do próprio processo da digitalização, o nosso cérebro social ele está ficando atrofiado. E a gente então começa a optar muito mais pela tecnologia do que necessariamente pela interação com as pessoas. Mas nós vamos precisar interagir. E, de repente, a gente pode ter muita dificuldade. Eu estudo um cara chamado Steve Porges, e eu tenho escutado muito nas escolas onde é que eu vou palestrar, que as pessoas têm muita dificuldade, depois da pandemia, de se relacionar. Vocês já ouviram falar sobre isso ou não? Aí fui estudar Steve Porges, que ele é um neurocientista que fala sobre a teoria polivagal. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o Steve Porges diz que a pandemia ela nos trouxe um medo tão profundo, porque nos conectou com uma necessidade humana imperiosa, que é de sobrevivência. Todos nós, em função da pandemia, entramos num medo profundo de morrer. Embora muita gente, por exemplo, queira viver 110 anos, mas quando tem um fim de semana chuvoso, a pessoa entra num tédio, mas ela quer viver 110 anos. Não é mesmo? Então, o que acontece? A pandemia fez com que a gente começasse a aumentar o nosso nível de cortisol no nosso sistema. Não sei se você sabe, o cortisol é um hormônio que é ligado ao estresse. Toda vez que você está fazendo algo que gera estresse, o cortisol vai ser liberado no sistema. E aí o que acontece? Em nível natural, o cortisol é um reparador orgânico, mas ao mesmo tempo, se ele tem excesso, você começa a ter uma disfunção orgânica e um desequilíbrio, tanto físico, quanto emocional e quanto mental. E aí o que aconteceu? De repente, em função da pandemia, as pessoas que mais você amava, poderia ser uma possibilidade de ser um agente de morte para você. Olha que incrível isso, né? Então, de repente, chega em casa, a pandemia nos diz o seguinte: quando você chega em casa, cuidado, tire a roupa, põe dentro de um saco, vai para o banheiro, toma banho para o vírus desaparecer. Cuidado que você botar a mão na maçaneta ali no corrimão, fica 10 horas o vírus, e aí isso cria um pânico nas pessoas. E essa memória dentro do sistema, no nosso sistema nervoso, está registrado. Outro dia eu comentando isso com uma pessoa e ela falou: Jefferson, é isso mesmo. Eu estava no supermercado na época da pandemia e eu estava de máscara. E quando eu olhei lá no outro lado do corredor, tinha um rapaz sem máscara. Eu já pensei, meu Deus, ele vai me matar. Olha que loucura isso, né? Então aquela pessoa do outro lado, que podia ser uma pessoa gentil, amorosa, terna, afetiva, se torna um agente de morte para mim. E aí então nós temos dificuldade hoje de lidar nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque está ainda no nosso sistema nervoso essa memória do vírus que a gente criou durante 3 anos aí, quem está com a história da pandemia. Então vamos levar muito tempo para poder nos reorganizar dentro desse processo. Então a minha temática de comunicação não violenta é mais conhecida como... geralmente eu faço uma brincadeira quando venho com essa mala, mas eu estou no lugar onde é que tem a brigada militar, né? Porque eu digo assim, aqui eu tenho eu faço umas compras no Paraguai, daí de repente se alguém quiser ajudar, então já não dá para dizer que... Até teve um cara que estava fazendo contrabando no Paraguai,
E o pessoal da Receita foi cumprimentar ele, tudo jóia. E ele falou, sim, tudo jóia, relógios, pulseiras, colares, né? Ele se entregou dentro desse processo. A comunicação não violenta é uma temática criada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. E, de outra forma de expressar a comunicação não violenta é dizer que é a linguagem da girafa. As pessoas me perguntam, Jefferson, você não teve infância andando com essa girafa? Eu digo, infância eu tive, eu não tinha uma girafa dessas aqui, né? E aí, então, porque eu apelidei ela batizei ela de Martin, que é uma homenagem ao Martin Luther King, que é uma pessoa que reivindicou muito sobre as questões. Ele tinha um sonho, que era tornar uma sociedade emocionalmente inteligente, amorosamente respeitável. E é tudo isso que nós precisamos. Então, por que a comunicação não violenta utiliza a girafa como uma metáfora para descrever a nossa comunicação? Porque ela tem um coração de 43 vezes a 50 vezes maior que o ser humano. Então, quando você se coloca na disposição da gentileza, da possibilidade de uma comunicação eficaz e não violenta, você expande o teu coração. Você sabe que quando a gente tem uma conversa gentil, as pessoas querem estar com a gente, não é mesmo? Mas ninguém gosta, por exemplo, de pessoas que têm comportamento peixe fora da geladeira. Já viram falar? O peixe fora da geladeira, depois de 2 dias, ninguém aguenta o cheiro. A pessoa passa no corredor, você já vai tapando o nariz. Meu Deus. Então, a gente precisa desenvolver uma linguagem que nós possamos nos conectar. Vamos ver se ela fica aqui. A partir dessa experiência, então, quando em 2005 eu tive a felicidade de fazer o curso com o criador da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, e no Brasil praticamente não tinha nada sobre essa temática. E você imagina, por exemplo, que de 2005 até 2023 já é uma jornada incrível, não é mesmo? E ainda hoje, quem de vocês já estudou sobre comunicação não violenta aí? Ó, pouca gente, né? Mas vocês já ouviram falar sobre comunicação violenta, sim ou não? Esses dias eu fui no estádio do... Eu sou colorado, né? Com muito orgulho. Gente, por favor, já é violento aí, ó. Outro dia eu fui dar uma palestra para 200 alunos e disse, aposto que todo mundo aqui é colorado. Eu sofri bullying. Tinha 10 colorados e 190 gremistas. Ok. Mas é muito triste, por exemplo, você chegar num estádio de futebol, quando eu assisti esse dia Inter e Palmeiras, e ter 41 mil pessoas, e está um ser humano lá chamado juiz de futebol, o árbitro de futebol, e você vê um pai com uma criança do lado, xingando o árbitro, e a criança, pela modelagem, ela copia esse tipo de informação. Quando a Vera falava sobre a comunicação, por exemplo, de 85% a 96% da linguagem que vocês têm no cérebro de vocês foi construída lá na primeira infância. Aí o Renato Russo vai dizer assim, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, e são crianças como você e o que você vai ser quando crescer. A árvore nunca cai longe do pé. E quando você começa a perceber, por exemplo, como é que é o meu nível de violência, como é que é o tipo de comunicação que eu tenho comigo mesmo e com o outro. E se você vai observar dentro do teu ambiente familiar, é praticamente o mesmo. É extremamente desafiador nós tirarmos memórias e informações de violência dentro do nosso cérebro. Precisa de muito esforço. E aí você vê um pai ali, por exemplo, dando espelhagem para o filho a respeito de uma comunicação violenta. Aí depois do jogo, o filho fica introjetado àquele tipo de informação. E ele vai carregar isso para a vida adulta. Tá? E é muito triste de ver isso. Uma vez, então, em função da rede social, assim que começou o Facebook, um rapaz postou, eu estava muito entusiasmado com o Facebook na época, e uma pessoa postou uma foto do menino, inclusive com uma camisa do Inter, ele apontando o dedo assim. E eu disse, olha, eu mandei uma mensagem para ele, disse, olha só, eu me preocupo muito com o fato de você colocar uma postagem como essa, principalmente uma criança tendo um gesto tão violento desse. E aí, ao mesmo tempo, daí, eu faço um trabalho com crianças e adolescentes para poder erradicar essa violência do nosso comportamento. Simplesmente o cara me xingou até onde é que não podia, né? E eu fui buscar ter uma ação de conexão com ele, e ele, na verdade, fez isso. Então, eu sugiro, por exemplo, a rede social não é um lugar para você dialogar com pessoas, né? Porque, às vezes, do outro lado, você nem sabe quem está ali. Né? Então, não tem essa possibilidade. A partir daquele momento, eu decidi que nunca mais eu iria fazer nenhuma opinião a respeito de uma situação com pessoas que eu não conhecia. Né?
porque eu não estou sabendo qual é a história daquela pessoa. Então, a comunicação na internet, por exemplo, como nós lidamos muito com a tecnologia, ela acaba, então, nos gerando muita violência. Tem pessoas que, inclusive, adoecem em função disso. Nós temos hoje a questão do cancelamento, né? Se uma pessoa cancela a gente no Instagram, né, dá tacadia, a pessoa começa a adoecer, fica deprimida. Meu Deus, olha só. Compreende? E aí o que acontece, por exemplo, quando teve uma eleição da Dilma com o Aécio Neves em 2014, nas redes sociais aumentou em 342% o nível de violência entre as pessoas. Olha que interessante isso, né? E aí quando você vai perceber, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que diz assim: a ocasião não faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão. Olha que interessante isso, né? Mas eu parafraseei Cortella dizendo que a rede social não faz a pessoa violenta. A rede social só revela a violência que está dentro da pessoa, né? Então vai depender de cada um de nós, se eu quero contribuir ou não para um mundo mais organizado e emocionalmente inteligente, e como que eu cuido da minha linguagem. Então, quando eu fiz o curso com o Marshall Rosenberg, eu escrevi esse livro chamado ABC do Girafês, e ele não tem livraria, esse meu livro, então, e eu sou editora, eu mesmo produzo, eu mesmo faço o livro. Ele já se tornou, deixou de ser best-seller. Você sabe um livro best-seller? A pessoa produz, aí de repente você dá para o vizinho, ele não quer, ou ele pega para acender a lareira, ou ele põe para escorar a porta, qualquer coisa. Isso é um best-seller, né? Mas o meu livro, por exemplo, hoje já tem quase 16 mil livros vendidos, sem ter editor, isso eu creio que é um fenômeno. Talvez as pessoas não estejam lendo, né? Mas elas compram, né? Talvez para ajudar o palestrante. Até tem uma história muito interessante, às vezes eu pergunto: ei, você está lendo o livro? Sim, estou lendo, estou gostando bastante. Aí eu me lembro de uma história do Chico Xavier, que uma senhora estava com dificuldade de relacionamento em casa, e Chico Xavier, então, deu um livro de presente para ela ler. E aí, passado um tempo, ele encontrou ela. E aí ele disse: ei, irmã, você leu o livro que eu te dei? Sim, li todinho. E aí, qual a tua impressão? Adorei. Principalmente no final, quando o rapaz pede a moça em casamento. E ele falou: que estranho, eu te dei o evangelho, né? Então veja como é que é, né? O nível de honestidade que a pessoa não está ali mostrando, deu o evangelho quando não tinha nada de casamento, né? Então às vezes as pessoas dizem. Então, mas tem uma coisa muito interessante que os educadores, eles levam a gente até a beira do rio. Isso é uma temática que a gente usa na psicoterapia, que assim, a gente leva o cavalo até a beira do rio. Mas quem decide beber é o cavalo. Você pode se segurar no pescoço do cavalo. Se ele não está afim de beber, ele não vai, não é mesmo? Então o educador, por exemplo, é aquele agente que te leva até a beira do rio. Mas quem decide beber somos cada um de nós. Nós nunca tivemos tanta possibilidade de acesso à informação hoje de forma gratuita. Nunca tivemos tanta possibilidade de gerar um monte de informações. Mas sabe o que acontece? Uma pessoa que não gosta de ler, não gosta de estudar, ela começa a olhar o livro de trás para frente. Já viram isso? Meu Deus, 128 páginas. Já começa a dar tacadia. E ela folheia o livro e diz: olha o tamanho dessa letra. Já começa a perder a motivação. E quando ela descobre que não tem nenhuma figurinha, piorou. Mas aquele que lê, amplia sua percepção, argumenta com mais facilidade. Jim Rohn, no meu livro que eu coloco sobre o Despertar do Coração Girafa, ele diz o seguinte: eles estavam fazendo uma pesquisa nos Estados Unidos a respeito da violência, na Inglaterra, a respeito da violência, pessoas que estavam saindo do sistema penitenciário. E aí, a partir desse momento, então, eles foram perceber qual é a relação do vocabulário com a violência. E aí descobriram que as pessoas que têm baixo vocabulário têm mais possibilidade de gerar violência, porque elas têm dificuldade de interpretar a realidade. Então, o vocabulário está diretamente relacionado com a violência. E aí, o que acontece? Ele diz: qual é que é o livro mais importante da vida da gente? Alguém gostaria de sugerir? Qual é o livro mais importante da vida da gente? Ninguém vai jogar tomate nem ovos. Qual você... Isso, pode ser qualquer um. 3 segundos, chuta. Hã? Tem gente que fala a Bíblia, né? O livro mais importante chama dicionário. Hã? Dicionário. Harry Potter não vale, tá? Diário do Banana. Então,
Eu sou uma pessoa muito encantada com a etimologia das palavras. Eu estudo profundamente as palavras. E uma vez eu estava dando um treinamento porque eu dei um treinamento de comunicação não violenta para todos os oficiais e militares do Vale do Rio Pardo sobre comunicação não violenta. E aí tinha um soldado lá que dizia assim: porque aqueles vagabundos, aqueles vagabundos, aqueles vagabundos. E eu cheguei para ele e disse: você sabe que meu sonho de existencial é ser vagabundo? Ele ficou horrorizado. Ele disse: olha, Frei Beto escreveu um livro falando que Deus é vagabundo. Mas quando você descobre a palavra vagabundo, significa aquele que anda pelo mundo. Quem não gostaria de andar pelo mundo? Vagabundo não tem nada a ver com aquilo que foi traduzido. Então, quando a gente conhece as palavras, elas nos libertam. E aí eu escrevi esse ABC do girafês porque a terminação ex tem a ver com linguagem, que é a linguagem da girafa. Mas daí tem pessoas, por exemplo, esses dias eu estava vendo no Facebook, e aí o pessoal perguntou: você sabe qual é o tipo de linguagem que a gente conversa lá em casa? A pessoa diz: o xinganês, o ofensês, o gritês, o soquês. Vocês já viram isso, não? O desprezês. Então nós aprendemos uma linguagem trágica e violenta. E olha só, essa linguagem que nós aprendemos, ela tem 10 mil anos de prática. Todos os dias, em algum momento, nós vemos pessoas se comunicando de forma violenta. Não necessariamente de forma verbal, mas de forma não verbal. Às vezes a pessoa diz: ele me olhou de um jeito que eu não gostei. E eu me senti ameaçado, e eu reajo. Então, nós precisamos cuidar desse processo. E eu gostaria de contar uma história para vocês, que é o seguinte. Há um rapaz chamado, ele tinha 7 anos, chama Manfred Max Niff. Manfred Max Niff foi uma pessoa que deu muito suporte para a comunicação não violenta. Ele foi um economista chileno, ganhou um prêmio Nobel alternativo de economia chilena. E ele desenvolve, então, um processo chamado teoria descalça, da economia descalça. Mas Max Niff acordou com 7 anos de idade com uma pergunta na cabeça. E ele disse: o que nos diferencia dos homens dos animais? Essa é a pergunta que ele acordou. E ele então chegou lá na escola para perguntar para a educadora e disse: eu fiquei com uma pergunta na cabeça hoje de manhã, eu acordei, e eu queria saber o que nos diferencia dos homens e dos animais. E aí a educadora disse: Max, o que nos diferencia é que os animais têm alma, não têm alma, e os seres humanos têm alma. Mas ele morava numa fazenda, numa chácara, e ele tinha cavalos, tinha cachorro, tinha galinha e tal. E quando ele começava a observar aquele comportamento dos animais, ele disse: não é possível que alguém fale que um animal não tem alma. Quem tem cachorro em casa sabe que não é possível pensar nisso, ou um gato, não é mesmo? E aquilo não convenceu, ele não ficou convencido por essa história. Ele disse: não é possível, os animais têm alma. E eu confio muito nisso. E aí, então, mais adiante, ele foi descobrir, disseram que os animais não tinham humor. Só que hoje, quando você olha na internet, esse dia eu vi um vídeo que um cachorro correndo atrás de uma galinha, se divertindo. Ele não queria comer a galinha, não queria destruir a galinha. Eles estavam brincando entre eles. E aí ele percebeu que os animais têm humor. Tem pássaros, inclusive, que têm muito humor. Aí ele disse assim: não me convenceu essa diferença. Mais adiante, então, falaram para ele que a diferença entre os homens e os animais era que os seres humanos tinham emoções: medo, raiva, nojo, tristeza, alegria e surpresa. E os animais só tinham instintos: reprodução, comer, dormir, só instintos. E ele disse assim: não é possível. Quando eu vejo o meu cachorro girando a cabeça assim, né, eu começo a perceber que eles têm emoções. E tem muitas. E aí também não convenceu. Passado muito tempo, então, ele conversando um dia com o pai dele, ele já era adulto, então, nessa época, e disse: eu até hoje não consegui descobrir qual é a relação, qual a diferença entre o homem e o animal. E o pai dele era um educador numa escola, numa universidade da Alemanha, tinha um comportamento prussiano, significa curto e grosso, ele dizia as coisas assim e acabava. E o pai dele disse assim: meu filho, por que você não tenta estudar a estupidez? E ele teve um insight. Ele disse: a única coisa que diferencia os seres humanos dos animais é que nós, seres humanos, temos comportamentos estúpidos. Você nunca vai ver um cachorro tendo um comportamento estúpido.
Você nunca vai ver um cachorro querendo destruir o outro simplesmente porque ele acordou com um dia com uma vontade de xingar e maltratar o outro. E ele falou que estudou tanto estupidez que ele se tornou doutor em estupidologia avançada. Olha que incrível isso. Mas a palavra estupidez não é uma palavra violenta. A estupidez é quando de repente você diz uma coisa para um amigo que você gosta por um momento emocional. A estupidez é quando de repente alguém abusa sexualmente de uma criança. Depois, quando ele está na delegacia, ele faz cara de réu. Já viram isso? Tem pessoas que, depois da estupidez, têm comportamentos covardes. A palavra covarde é tão interessante porque ela deriva do espanhol cola, que significa rabo de cachorro ou de lobo. E é daí que deriva a expressão colocar o rabo entre as pernas. Tem muita gente, às vezes, nas escolas, que são valentões, e daí que deriva a palavra bullying. Porque bull do inglês é o touro, e NG, ação do touro. Né? Nós não temos Red Bull, aquele que dá asas. Então tem pessoas que são muito valentonas quando estão dentro de um grupo social ali na escola, mas quando chegam na direção da escola, eles se tornam um covarde, né? Põem o rabinho entre as pernas e dizem, não fui eu, não fui eu. Né? Aconteceu essa semana, por exemplo, lá em São Paulo, quando teve essa história da polícia chegar lá em Santos, né? Com a questão da violência. Tinha um rapaz lá que estava atirando nos policiais no meio do mato. Então ele estava valentão, com uma arma na mão. Quando a polícia chegou para prender, ele começou a chorar. Né? Ele se deu conta que para o inferno ele vai, talvez pela terceira vez. Como diz a música do Floresta e Caboclo. E aí a gente começa então a observar, por exemplo, que nós precisamos cuidar muito da nossa linguagem, daquilo que nós comunicamos para o outro. Porque às vezes, uma palavra dita, Maturana, ele diz assim, as palavras têm carne. O que significa isso? Quando você comunica alguma coisa para alguém, você diz alguma coisa para alguém, essa tua fala vai gerando carne. Tanto que a gente diz assim, a pessoa me disse uma coisa que foi uma apunhalada no peito. Foi um soco no estômago, porque materializa isso. E aí o Renato Russo, na música Floresta e Caboclo, ele diz assim, essas palavras vão entrar no coração e você vai sofrer as consequências como um cão. Que tal? Então eu gostaria muito, porque uma pessoa que tem um comportamento estúpido, quando alguém diz para ela, ei, não vá por esse lugar. Não se relacione com esse tipo de pessoas. Isso não vai contribuir com a tua vida. Mas o comportamento estúpido, a pessoa vai lá e faz. Vai lá e faz. Mas quando nós temos um comportamento inteligente, e alguém retorna depois dizendo, sabe, você tinha razão no que você disse, a gente não diz nada, a gente acolhe. Há um filme muito interessante, o cara previu a queda das bolsas de valores nos Estados Unidos em 2008, nas questões das hipotecas. E ele contou para todo mundo que isso ia acontecer. Então, no final do filme, isso de fato aconteceu. E no final do filme ele diz lá, ele não disse nada. Tipo assim, tá vendo? Eu te avisei. Né? Então, às vezes, a gente precisa tomar esse tipo de postura para poder depois perceber que a gente saiu da rota. Tanto que a palavra derrota, na verdade, significa sair da rota. Então, o comportamento de estupidez é isso. Eu sei que eu preciso me tornar um indivíduo emocionalmente inteligente, ter um vocabulário melhor, mas, ao mesmo tempo, eu cometo atos de estupidez. Mas por que eu faço isso? Eu faço isso porque nós não somos seres de lógica. A gente pensa que é ser de lógica, mas nós somos, na base do processo, seres emocionais e seres reptilianos. Até um livro que eu estou escrevendo agora, Inteligência Reptiliana. O cérebro reptiliano dentro da gente, ele está ligado a mais de 500 milhões de anos de memória. É ele que regula todos os processos de fuga, luta e defesa. Quando você está aqui na frente palestrando, por exemplo, falando numa oratória, é teu réptil que está falando. Ele está dizendo assim, ei, esse ambiente é ameaçador. Porque sabe o que acontece? Nós não fomos treinados para ficar olhando frente a frente pessoas. Na escola, por exemplo, o formato das salas de aula, eles são formatos de uma, não sei como é que é na escola de vocês, um atrás do outro, é isso? Então, o que acontece, se você perguntar para o colega de trás, ele vai dizer, olha, eu conheço muito sobre fios de cabelo. Eu sei quando
pontas estão quebradas, quando de repente você não está bem penteado. Eu conheço muito bem sobre a nuca, né, da pessoa, porque é isso, a gente vai passar às vezes quantos anos olhando a nuca e o cabelo do outro, não é mesmo? Na sala de aula. Mas quando de repente eu tenho na frente com a outra pessoa, eu me revelo. Porque na verdade o nosso rosto, ele pode ser terno, afetivo ou ameaçador. E pode ser extremamente violento quando nós comunicamos. Não é isso? Então, por isso que nós temos dificuldade de olhar frente a frente, olhar no olho do outro e buscar essa interação. Então, é um aprendizado gigante, porque você precisa educar uma área do teu cérebro que tem 500 milhões de anos, que está buscando te proteger. Então, você vem aqui e você tem vontade de recuar. Né? Então, você começa a perceber. Aí, o que a comunicação não violenta entra dentro desse processo? Como que eu vou comunicar comigo mesmo quando eu não consigo ser tão eficaz quanto eu imaginaria? Então, o criador da comunicação não violenta, eu tive a felicidade de perguntar para ele, Marshall, como foi que você começou a estudar comunicação não violenta? E ele disse, olha, eu não tinha esse termo, porque na verdade, eu tinha 6 anos de idade, e nossa família veio do Israel para os Estados Unidos, e nós não tínhamos dinheiro, e nós fomos morar num bairro muito pobre, em Detroit, nos Estados Unidos, e assim que a gente chegou, se instalou em casa, nós precisamos ficar 5 dias dentro de casa, porque deu um conflito de gangues dentro do nosso bairro, e nós não conseguimos sair de casa. Você imagina que drama, você mudar para um país, né, querer conhecer a vizinhança, e ao mesmo tempo você está preso dentro de casa. E assim que ele saiu de casa, então, ele foi conhecer pessoas, ele não conhecia ninguém, ele foi interagir com as pessoas. E ele diz assim, foi nos primeiros momentos que eu saí de casa, eu encontrei um grupo de jovens, de adolescentes, e de criança, e eu apanhei. E ele ficou espantado. Como que eu apanhei? Ele foi descobrir que ele apanhou pela cor da sua pele. Ele nunca imaginou que um indivíduo poderia apanhar pela cor da sua pele. Já viram essa experiência, não? Todos os dias acontece. Em função da pele. Todos os dias. E aí, quando ele chegou na escola, no primeiro dia de aula, o educador foi perguntar os nomes dos alunos e disse, Marshall Rosenberg. E aí o menino da frente olhou para ele, virou para trás e olhou para ele e disse assim, então você é Kiki? Kiki é um apelido pejorativo contra os judeus, dos supremacistas americanos. Então os judeus eram mal vistos dentro daquele processo. Então ele disse assim, eu sofri uma dupla violência. E assim que eu saí da escola, eu apanhei de novo, por ter um sobrenome que era no sentido de motivação para a violência. E ele disse assim, não é uma experiência maravilhosa? Você com 6 anos de idade, você sofreu uma dupla violência? Saber que o teu nome e a tua cor da tua pele é motivo de violência? Não é interessante eu perguntar para vocês, por exemplo, que às vezes a pessoa tem uma escolha de um time de futebol, uma orientação sexual, um partido político, ela sofre violência? Agora, por exemplo, eu estava em São Paulo ontem, eu fui lá no estádio do Palmeiras, fui conhecer a arena do Palmeiras, e eu lembrei daquela moça que estava lá, né, fora do estádio, de repente ela aparece no velório. Morre, porque ela recebeu uma garrafada, um caco de vidro cortou a jugular dela e ela morreu. Então você imagina, por exemplo, que da motivação no time do futebol se cria tanta violência. Então, vocês como alunos e como futuros profissionais, é importante cuidar disso. Não há possibilidade de você ter uma vida e um relacionamento se você não cuidar da tua comunicação. Quando você vai se relacionar com as pessoas, nas empresas, no trabalho, em qualquer lugar, você vai precisar de uma comunicação eficaz. E é nisso que precisa colocar foco e atenção. Por exemplo, um dia vocês vão chegar no mercado de trabalho e vocês vão descobrir hoje que o que as empresas descobrem, de cada 9 pessoas que são demitidas nas organizações, de cada 10 que são demitidas, 9 são por comportamento. 9 por comportamento. Isso é uma tragédia. Às vezes a pessoa tem um alto padrão intelectual, mas uma péssima habilidade emocional e social. E ele desorganiza todo aquele ambiente. E ele é demitido. Então precisamos colocar foco e atenção nisso. Quando você desenvolve a habilidade emocional e social, você tem 4 vezes mais chance de êxito na vida. Isso não cai do céu. O QI, que é o coeficiente de inteligência, você nasce de forma estável. Mas o que é o coeficiente emocional? Você precisa ralar para desenvolver. Só que a gente precisa colocar foco e atenção. Nós precisamos olhar para o processo emocional. Antes de sermos de lógica, nós somos seres emocionais e reptilianos. A emoção tem 200 milhões de anos no nosso cérebro.
E a parte racional, que a gente tanto valoriza, tem no máximo 300 mil anos. É quase nada, é um bebê. Por isso que a gente tem muita dificuldade de regular nossas emoções, de dirigir nossos estados emocionais. Porque o nosso réptil, ele toma conta. Ele não está querendo nos fazer mal, mas geralmente ele toma atitude que pode ser uma atitude, como diz o Dean Burnet. O Dean Burnet tem um livro muito bonito chamado O Cérebro Idiota. O título em português eu não gosto muito, que é O Cérebro que Nada Sabia. O cérebro idiota é o seguinte, você sabe que você precisa acordar no outro dia na escola para ter muita vitalidade, mas o cérebro idiota diz o seguinte, que tal você ficar no TikTok até um pouco mais, antes de dormir? E aí você fica no TikTok, daí você vai zapeando, quando vê passou meia hora, 40 minutos, 1 hora, e aí teu corpo tá precisando dormir, né? E você está ali, né? Quando você chega na escola, você está um zumbi, porque você está cansado, teu corpo está desvitalizado, não reparou o sistema, e aí você, de repente, não consegue apreender a informação. E quando você está irritado, cansado, você começa a ficar de um mau humor, não é? Você começa, de repente, xingar um colega, quando, na verdade, não faria isso no outro momento. Né? Então, tem um ditado muito interessante que eu gosto, que é o cansaço é um péssimo conselheiro. Até o Renato Russo, numa música, diz o seguinte, muitos temores nascem do cansaço. Olha que frase incrível. Muitos temores nascem do cansaço. E eu acrescento a frase dele, que muitos demônios nascem do cansaço. Porque essa comunicação interna que eu vou ter... Então, Uau, o tempo voa. Espero que vocês sobrevivam mesmo com esse tempo curto, né? Então, na comunicação não violenta, nós temos uma possibilidade que a violência é uma metáfora da violência, é a metáfora do lobo. Né? Eu não vou ter tempo de explicar para você sobre o lobo, mas todos nós sabemos sobre a história do lobo mau, não é mesmo? Já ouviram falar? Você sabe a história do Chapeuzinho Vermelho, o que significa? Não tem ideia? Chapeuzinho Vermelho é uma história que o autor escreveu para fazer uma denúncia sobre figuras de autoridade que abusavam sexualmente dos adolescentes e das crianças. Como ele não tinha liberdade de imprensa na época, ele então escreveu a historinha. E aí era para dizer que as figuras de autoridade às vezes podem usar uma comunicação violenta. Então, o que nós aprendemos sobre essa linguagem? A gente aprendeu, por exemplo, que quando a gente está irritado com alguém, e se eu coloco as orelhas de lobo voltadas para fora, eu estou com muita raiva. Mas eu estou com raiva daquela pessoa. Então, vamos imaginar que alguém me chama de idiota. E aí eu digo, idiota é você que me chama de idiota. Aliás, você é duplamente idiota. Compreende? Já tiveram essa experiência de conhecer alguém que faz isso? Você diz uma coisa para a pessoa e ela... Aconteceu um evento interessante, fui dar uma palestra agora na outra semana, lá em Dom Pedrito. E quando eu estava no caminho, uma moça me mandou uma mensagem, dizendo assim, Jefferson, bom dia, mestre, ela falou. E eu disse, pronto, alguma coisa tem aí. Aí sabe o que acontece? Lembra um slide que você colocou? Nesse slide você colocou lá que o Rancasasso disse que as escolas, desde a sua origem, é um espaço antiemocional. E é verdade. Né? As escolas, desde a sua origem, são espaços antiemocionais. Não é que não tem emoção nas escolas, não botamos as emoções para entendê-las dentro do ambiente escolar. E aí, ao invés as escolas, no plural, eu botei Na hora de você fazer slide, às vezes, né? Sabe como é que é escritor, né? O pensamento vai estar na frente e você às vezes não consegue. E ela me mandou, tem um erro de português ali, né? Ou você fez de propósito, de deixar Se eu tivesse umas orelhas de lobo dessa, eu diria assim, vá para o inferno você. Quem é você para vir me corrigir sobre isso, não é mesmo? Eu podia até não mostrar minha vulnerabilidade dizendo, não, eu coloquei de propósito mesmo, só para que você pudesse fazer sobre isso. Então nós temos a tendência, quando estamos munidos dessas orelhas violentas, de dizer para o outro um monte de coisas, que aí nós entramos no comportamento de estupidez. Né? Então isso frequentemente acontece no dia a dia da gente, quando a pessoa quer tomar uma decisão e começa a ser violenta. Mas de repente eu posso usar essas orelhas voltadas para dentro. É quando eu começo a conversar comigo mesmo.
Daí ela diz, Jefferson, você não colocou o são e colocou é. Daí eu começo bem que minha mãe disse que eu não devia me meter nesse negócio. Olha só como é que eu fui fazer isso. Eu não vou mais ser palestrante. Então, quando você está usando essas orelhas voltadas para dentro, você começa a gerar autoviolência. Experimenta perceber quando vocês vão mal numa prova, ou vocês não têm um exame que vocês gostariam de ter tirado uma nota, veja como é que é a conversa que vocês têm dentro de vocês. Nós aprendemos, por isso que muitos demônios nascem do cansaço, porque nós temos uma quantidade gigantesca de pensamentos autodestrutivos dentro da gente. E o cansaço, quando surge, você diz, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar de fazer aquilo, eu não vou estudar para tal coisa, aquele projeto que eu pensei, eu vou abandonar. Mas isso está mobilizado em cima da energia do cansaço. Porque nós, quando usamos muito a nossa mente, nós desvitalizamos nosso corpo e nossa emoção. O nosso cérebro, ele tem 2% de massa. Olha que incrível, 2% do peso corporal. Mas ele consome 25% de todo o combustível do corpo. E essa parte da lógica, da análise, consome 50% da energia. Então, por isso que quando consome demais energia, quando chega final da tarde, por exemplo, você diz, eu estou de dieta. Mas sabe o que acontece? Vou comer aquele X triplo ali. Porque essa parte aqui do gerenciador está sem energia. É geralmente à noite quando você pensa e desconecta desse processo. Então, essa maneira que a gente tem de conversar quando comete um equívoco, ou quando faz algo que não contribui com o bem-estar, faz com que a gente torne a nossa vida miserável. Uma das coisas que torna a nossa vida miserável, que gera muita violência, é uma coisa que o Dan Greenburg chama de comparação. Ele tem um livro muito bonito chamado Como Tornar Sua Vida Miserável. E ele diz assim, se você não sabe como tornar sua vida miserável, compare-se com as pessoas. Compare-se com o teu colega, compare-se com o outro. E aí você tem motivos para tornar a tua vida miserável. Porque quando você começa a cuidar do coração girafa, você botar foco no teu talento, no teu desenvolvimento, na tua energia. Eu só contar uma história bem interessante para vocês. O Justin Gatlin, vocês já ouviram falar no Justin Gatlin? Justin Gatlin foi um corredor de 100 metros americano. E ele, em 2015, em Pequim, ele estava disputando uma prova com o Usain Bolt. Sabe do Usain Bolt? E aí, então, ele treinou muito, absurdamente, para poder chegar e ganhar essa prova. E Justin Gatlin, então, quando estava correndo, ele largou e saiu na frente. E 100 metros, nos 90 metros, ele estava na frente do Usain Bolt, que é um desafio, não é mesmo? E aí, quando ele estava ali, faltando 10 metros, ele olhou para o lado. E ele disse, quando eu olhei para o lado e vi o pé dele chegando, eu me desconcentrei. E perdi a prova. Por 1 segundo, 2 talvez. E a partir desse momento, então, ele disse assim, eu tomei uma decisão na minha vida, eu nunca mais vou olhar para o lado. Que tal? Então a gente pensa que a grama do vizinho é melhor. A gente pensa que só o outro tem capacidade de evoluir e crescer. Mas todos nós temos um potencial incrível. O problema é que a gente fica sempre olhando para o lado. O problema é que na rede social a gente fica olhando pessoas que estão mostrando sucesso, quando na verdade, de repente, elas não estão. Tem pessoas, por exemplo, na rede social que dizem que estão falando sobre dinheiro, mas se você vai ver o caixa dela em casa, a carteira está vazia. E a gente começa a tornar a nossa vida miserável pela comparação. Então, quando você começa a fazer a tua prova existencial e não olhar para o lado, você triunfa. Mas o nosso pensamento violento ensina que você precisa se destruir para poder tornar a tua vida miserável. E a girafa diz, não, você tem talento, você tem energia, você tem força, você tem o potencial para poder fazer isso. E é assim que nós vamos crescer e evoluir. Acho que deu meu tempo. Gente, você imagina, eu tenho quatro livros sobre essa temática, né? Então falar em 50 minutos é extremamente desafiador. Mas eu estimo que você possa ter apreciado. Então, para encerrar, eu só gostaria de contar uma outra historinha. Porque na comunicação violenta, nós aprendemos a fazer algumas coisas assim. Rotular as pessoas. Diagnosticar as pessoas, mesmo não sendo especialista. Você é um louco. Isso é um diagnóstico. Rotular. Eu sou um lixo. Eu não presto para nada. Eu sou um imbecil. Não é interessante? Às vezes a gente olha para uma pessoa tendo um comportamento que não nos agrada e a gente então começa a rotular aquela pessoa. Então eu queria contar uma história bem interessante. Havia um rapaz na Índia
E ele fazia um trabalho muito bonito numa comunidade onde ele morava. As condições muito básicas. Mas ele foi convidado para dar um treinamento, uma palestra numa conferência em Nova Delhi. Quando ele chegou no hotel, ele nunca tinha sentado numa cama com molas ensacadas, ele ficou tão chocado com isso. E ele disse, como é isso? Porque lá na aldeia ele deitava num tapete no chão. Mas ele chegou no banheiro e viu uma coisa, um fenômeno, que era uma coisa chamada torneira. Vocês conhecem a torneira, sim ou não? Não é? Ele apertou na torneira e saiu água. Ele teve um forte impacto emocional. Porque ele lembrou instantaneamente que lá na aldeia eles andavam 6 quilômetros de lata d'água na cabeça para pegar água potável. E ali era só apertar a torneira e sair água. Era um fenômeno que ele nunca tinha visto na vida. E aí o que acontece? Quando terminou a conferência, ele chegou para a organização e disse, eu gostaria de um presente. Qual? Uma torneira. Quero levar para a minha comunidade. Sabe, e aí o pessoal foi lá no Magazine Luiza, lá, alguma coisa lá da Índia, e foi comprar uma torneira. Sabe quando uma mãe vem para casa com o bebê no colo para mostrar para a família, ele vinha com aquela torneira assim. E pensando em todas as possibilidades que ele ia fazer lá na aldeia. Então ele chegou na aldeia, pegou um barranco que tinha lá, chamou o líder da tribo, trouxeram os tambores e todo mundo reunido ali, e botou a torneira no barranco e disse, agora vocês vão ver um fenômeno que nunca viram na existência. E aí ele botou a torneira e chamou o líder da tribo para fazer as honras. Na verdade, o pessoal foi econômico, deu uma torneira de girar lá no hotel, era de apertar, né? E aí o que acontece? Não saiu água. Não é interessante? Por que não saiu água? Porque ele não conhecia todo o processo. Ele não sabia da captação da água. Ele não sabia do processo da gravidade, de todas essas questões. Ok? Isso? Concordam? Ele só via a torneira. Então, o que isso tem a ver com o pescoço da girafa? Tem a ver que quando você observa uma pessoa tendo um comportamento que não te agrada, tenha muita atenção e compaixão e gentileza com essa pessoa. Você só está olhando a torneira. Ninguém se manifesta de um jeito agora, aqui e agora, simplesmente porque aconteceu agora. Então, quando a gente olha para a nossa história emocional, nós temos uma herança emocional. Cada um foi receber um tipo de educação. Você não precisa concordar com essa pessoa, mas precisa aceitar ela, porque ela tem uma herança, e todos nós temos. Quando minha mãe se comportava de um jeito que não me agradava, eu sempre buscava lembrar de onde ela veio, de tudo que ela passou, de todas as dificuldades. E é disso que a nossa humanidade precisa. Ela não precisa de pessoas que jogam tijolos uns nos outros. Ela precisa de pessoas que jogam boias emocionais para poder levar as pessoas nessa raça, para poder ter uma sociedade emocionalmente inteligente. Nós não teremos uma sociedade emocionalmente inteligente se a gente ficar só apontando para as torneiras. A gente precisa olhar a humanidade que a pessoa tem por debaixo disso. Então eu gostaria muito que quando vocês observarem o comportamento de alguém, evite dar apelidos, evite menosprezar. Não evita, não faça isso. Porque a gente não sabe o quanto isso dói numa pessoa. Você não tem noção do quanto isso pode doer. E a pessoa pode sofrer calada em função disso. Simplesmente porque eu disse algo que machucou e ofendeu aquela pessoa. Ok? Então, gente, gratidão pelos ouvidos caridosos de vocês. Eu espero que você sobreviva depois da nossa conversa aqui. E coloque a comunicação não violenta. Eu esqueci de falar, a palavra não violenta vem do sânscrito, que significa aquele que não comete prejuízo nem a si mesmo, nem ao outro. Quando você começar a cuidar de não tornar a tua vida miserável, quando você cuidar dos teus relacionamentos, você está dentro do processo de não violência. Simplesmente assim. Então, gratidão. Eu estimo de todo o coração que seja real, né? Vocês treinaram assim, né? É muito gostoso escutar essa vibração, né? Professor Jefferson Capelari, satisfação pelas palavras, né? Uma gratidão enorme. E no final agora ele foi muito feliz, né? Num humilde ponto de vista meu, é claro, né? Mas acredito que seja da plateia também, ao citar ali um pouco da cultura indiana, né? E tão pouco conhecido para nós, sobretudo na filosofia, né, Major? O senhor citou Immanuel Kant antes, a gente acaba deixando alguns pensadores indianos de lado,
né? Caso citar agora Jiddu Krishnamurti, né? E ele falava, numa passagem lá de uma obra dele, que o ápice da inteligência humana é quando a gente observar sem julgar, né? Sem rotular. O professor agora falava aqui que é o maior estágio da inteligência humana, né? E isso tem muita relação com a comunicação não violenta, né? Não é a gente deixar de fazer o trabalho nosso, seja no corpo de alunos, seja na função de professor, dentro da sala de aula, mas o saber como fazer, né? Então, mais uma vez, gratidão, professor. E como materialização da sua presença aqui conosco, né, vamos entregar um mimo aí, né, decoração mesmo, em nome do comando do Colégio Tiradentes da Brigada Militar Ijuí, em nome do comandante Major Luca. Gratidão. Agradecemos a presença de todos nessa manhã festiva e o evento terá seguimento a partir das 13h30. Na parte da tarde acontecerá o concurso de oratória dos alunos do nosso colégio e além da palestra com o professor Marcelo Gomides da Silva, do Poliedro Sistema de Ensino, com o tema Oportunidades e Diferenciais para o Sucesso. Todos estão convidados. Obrigada.